Bom, vamos ver aqui agora a equação da circunferência. Vamos supor a seguinte situação aqui no plano cartesiano. Vamos supor que nós temos aqui o plano cartesiano, que representa uma cidade, e aqui vamos supor que está em quilômetros. Aí nós temos aqui uma antena de rádio. Vamos supor que ela está localizada aqui, ó, na coordenada 4, 3. Tem aqui um ponto, esse ponto é o ponto que representa uma antena de rádio. Vamos supor que essa antena de rádio ela manda sinal a 2 km de distância em relação onde ela está instalada, no caso no ponto de coordenada 4, 3. Então ela manda sinal mais ou menos até aqui, ó, a 2 km para cá, 2 km para cá, 2 km para cá, em outros sentidos também. Então nós vamos dizer que o lugar geométrico dos pontos aqui, que estão a 2 km desse ponto dado, no caso dessa antena, eles se chamam circunferência. Então, a circunferência é o lugar geométrico dos pontos que estão a uma distância fixa determinada. Essa distância ela vai ser chamada raio, raio da circunferência. Então, nesse caso aqui, essa distância do centro aqui até onde o sinal da antena chega, ele é considerado o raio. E o raio aqui para a gente nessa situação é igual a 2 quilômetros, vamos supor. Ok. Agora, esses pontos aqui que estão na circunferência, por que pontos? Porque cada sinal aqui, cada local desse daqui é considerado para a gente aqui no plano cartesiano como sendo um ponto. Então, eu tenho aqui um conjunto de pontos, ó, um conjunto de pontos que formam a circunferência. Essa é a ideia. Quantos pontos eu tenho aqui? Eu tenho infinitos pontos aqui. E aí eu faço essa linha contínua que representa aqui a circunferência. E qual é o lugar geométrico? Qual é a equação desses pontos aqui? Qual é a equação da circunferência? Esse é mais um tópico aqui de geometria analítica, ó. Então, para determinar a equação dessa circunferência, é muito fácil. Nós vamos ter a equação geral da circunferência, que é essa daqui, ó. X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Bom, o raio já dá para perceber que é o raio da circunferência, é aquele 2. Então, nós vamos colocar no lugar do raio o 2 ao quadrado. Vai ficar 4. E o que é esse a e esse b? Bom, o a é a coordenada x aqui do centro, ó, seria esse 4. E o b é a coordenada y do centro. Observe que o centro da circunferência, ele tem uma coordenada aqui, ó, x, ó, que é esse 4, e tem uma coordenada y, que é o 3. Ó. Esse é o centro da circunferência. Então, nós vamos pegar o 4 e colocar no lugar do a, e o 3 colocar no lugar do b. Com isso, a gente faz a equação geral da circunferência, onde a gente tem, então, a coordenada do centro e o raio dela. Logo, a equação dessa circunferência seria simplesmente colocada aqui da seguinte forma. Ó, x menos a coordenada x do centro, que é 4, ao quadrado, mais y menos a coordenada y do centro, que no caso é 3, ao quadrado, igual ao raio, que nesse caso aqui é igual a 2, ao quadrado. Então, essa é a equação da circunferência. Que a gente pode melhorar essa equação aqui, por exemplo, fazer 2 ao quadrado, mas isso aqui já é a equação da circunferência. De trás para frente, eu tenho que visualizar essa equação que está aqui e conseguir projetar na minha cabeça e no plano cartesiano qual é a figura que representa essa equação. Então, de trás para frente, isso aqui é a estrutura, ó, de uma circunferência, x menos alguma coisa ao quadrado mais y menos alguma coisa ao quadrado igual a um número ao quadrado. Isso representa uma circunferência, onde o raio dela é esse número que está ao quadrado e o centro dela é esse ponto aqui, ó. É o ponto, no caso de coordenadas 4 e aqui, ó, 3. Observe que não é menos 4, porque esse menos já vem na equação.
Então, é 4 e 3, certo? Bom, se tivesse um mais ali, que seria menos 4. Vamos fazer uma situação de trás para frente. Vamos supor que eu tenha a equação. Então, foi me dada uma equação aqui, ó. X mais 3 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 9. Então, o que eu vou concluir daqui? Que o número que é o raio aqui, o número que é o quadrado da 9 é 3. Ó, 3 ao quadrado é 9. Eu vou concluir também que o centro da circunferência, observe que aqui, ó, como está mais 3, é porque é menos 3. Então, o centro é o ponto de coordenada menos 3, e aqui 2, lembre-se que um menos já vem de fábrica. Está aqui, ó. Então, raio dela é o valor 3, porque 3 é o quadrado da 9, e o centro dela é menos 3, 2. Então, eu venho aqui no plano cartesiano e vou marcar o centro dela, o ponto menos 3, 2. Venho aqui, menos 1, menos 2, menos 3, e a altura 1, 2. Ó. Então, é esse ponto aqui, ó, menos 3, 2. E o raio dela, como está aparecendo ali, é um raio 3. Então, vou andar 3 unidades para cá, ela vai passar aqui, 3 unidades para cá, ela passa aqui, 3 unidades para cima, 3 unidades para a esquerda. Então, a minha equação da circunferência que está ali, ela geraria para mim mais ou menos essa circunferência aqui, ó. Claro que se eu quiser uma precisão, eu tenho que usar um aplicativo para ficar certinho. Então, seria essa ideia aqui, ó. Vai gerar essa circunferência aqui, ó. Certo? Então, aqui eu fiz o exemplo de trás para frente. Então, se me der a equação, eu vejo a figura. Se me der a figura, eu consigo visualizar a equação. E é bem simples, eu só preciso identificar o centro dela e o raio. Beleza? Então, é isso aí, equação da circunferência, mais um tópico de geometria analítica e praticamente o último aqui para o nosso estudo para o Enem. Até mais!